Um esporte que levanta multidões. Coração disparado, olhares atentos, emoção a mil. Não dá pra negar, brasileiro é mesmo um povo apaixonado por futebol. A cada toque na bola, uma explosão. Clubes que são seguidos pela massa, verdadeiros devotos do time do coração. Mas o país que respira futebol também carrega em si uma dura marca, a de torcidas mais agressivas do planeta. Por alguns anos, o Brasil liderou o ranking de mortes em confrontos de futebol. Segundo o estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, 42 torcedores morreram em conflitos dentro ou no entorno de estádios. O que fica claro que por trás da festa de grandes torcidas mora uma triste realidade de muita violência. O episódio mais recente foi momentos após a segunda partida da final do Campeonato Paulista, em que o Corinthians faturou o título 2018 e, de quebra, despertou a ira da torcida palmeirense. E um dos alvos de vandalismo foi a Federação Paulista de Futebol. Na noite do jogo, cerca de 30 torcedores palmeirenses foram até a sede da federação, que fica a 1,5 km do estádio, e arrancaram o símbolo do Corinthians. Além disso, janelas e o carro de um funcionário foram atingidos. A revolta da torcida alviverde teve origem num lance polêmico, quando o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcou pênalti de Ralf em Dudu. Mas há a pergunta que não quer calar: esse seria o jeito certo de reivindicar? Episódios de violência protagonizados por integrantes de torcida organizada. Fatos que preocupam não só o poder público, mas principalmente a população. Na última final da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente da Argentina, mais briga. Veja só as imagens do circuito interno do Maracanã. Brutalidade. E tudo começou com uma mensagem de áudio. Segundo o Grupo de Defesa do Torcedor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, as invasões se deram depois das orientações de uma torcida organizada do Rio. Os torcedores que não tinham ingresso para a final simplesmente invadiram o estádio. Os caras deu papo. Primeiro tiro de morteiro lá, pode invadir. Às 9 horas encontro, hein, mané? Lá no norte. Primeiro estouro, bum, invade geral. Caiu a primeira grade, pode correr, compadre, cada um por si. Eram dezenas deles. Os policiais tentam conter o vandalismo com gás de pimenta, mas a situação estava incontrolável. E quem saiu de casa para assistir o jogo viveu cenas de terrorismo, gente ferida e estádio depredado. Festa ou guerra? Infelizmente, o que não faltam são exemplos de agressividade e terror entre integrantes dessas torcidas. Por onde passam, nada é poupado. Ônibus, carros, telefones públicos. É o maior quebra-quebra. Veja essas outras fortes cenas. Um torcedor do Atlético Paranaense, em uma partida contra o Vasco da Gama em 2013, é espancado até a morte. Desacordado, ele recebe golpes na cabeça e não resiste. Ato de crueldade do bando. Nessas outras imagens, mais episódio de selvageria por parte de membros de torcidas organizadas. Desta vez, da torcida Jovem do Santos. Por estarem impedidos de entrarem no estádio, armaram uma emboscada para torcedores do Corinthians. As imagens se passam em um metrô de São Paulo, 1º de junho, Estação Penha, 8 horas da noite. O torcedor com a camisa da Gaviões da Fiel espera na fila para comprar o bilhete. Ele é alvo deste outro bando. Pego de surpresa, ele é agredido com muitos socos e pontapés. O homem recebe golpes de todos os lados. Mais torcedores do Santos surgem no momento. Terrorismo. Nesta outra imagem do circuito interno do trem, a vítima toma chutes na nuca. As agressões colocaram em risco a população que passava pelo local. Em uma das cenas, o presidente da torcida organizada do Santos é identificado. Ele acaba preso por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas. Homens em bando,
em busca de apoiar o time do coração ou definidos por intolerância e morte? O Ministério Público agiu. Manterá os clássicos com torcida única ao longo da temporada de 2018. O promotor Paulo Castilho chamou a medida de irreversível em curto prazo. A medida foi adotada em 2016, após mais um caso de briga entre torcidas em partida entre Corinthians e Palmeiras. Apenas em 2017, mais de 500 torcedores foram presos ou afastados dos estádios em São Paulo. Mesmo com isso e com outros esforços como o cadastro de organizadas e punição aos clubes, houve pelo menos 17 conflitos em 16 partidas do Campeonato Brasileiro. O que mostra que a situação ainda está longe de ser controlada. Fanatismo, indignação ou criminosos uniformizados? O tema do Fala Que Eu Te Escuto está no ar. Boa noite. Tá aí. Nós temos outras matérias para mostrar para você. Já aconteceu já no começo do ano nos estaduais, estamos aí no decorrer do Campeonato Brasileiro e outras competições. Como resolver tudo isso? Porque entra ano, sai ano, a situação não se resolve, se repete ou vai piorando cada vez mais. Então, seja você que torce para algum time, você que não torce, para a gente, a sua opinião é muito importante. Por isso, a nossa pergunta está aí para você. Torcedores fora de controle, eles amam o clube, a violência ou odeiam qualquer um que não vista a sua camisa? Você pode dar sua opinião pelo nosso telefone, que já aparece aí para você, também pelo Skype e pelas redes sociais. E nós recebemos mais uma vez aqui nos nossos estúdios o jornalista e comentarista esportivo do portal R7, Cosme Rimoli. Tudo bem, Cosme? Tudo bem. Prazer receber você aqui mais uma vez. Prazer é meu estar aqui, ainda mais discutindo esse tema tão que atinge a todo mundo nesse ano de Copa do Mundo, né? Que deveria a gente estar super animado com o futebol, mas quem tem coragem de levar a família para o estádio? Eu não tenho. Que coisa. Agora, já para começar, Cosme, aqui em São Paulo tem torcida única. Sim. Isso resolve ou só ameniza o problema? Isso ameniza, mas na verdade também toca no ponto principal. Assim, as autoridades perderam o controle total. As organizadas hoje são fortes demais. A polícia não tem efetivo, porque eles são muito organizados. São grupos entre 17 e 22 anos. 20 mil, 30 mil. Eu já falei até com vários, até chefes de torcidas, eles perderam até o controle sobre os seus comandados. Então, o que a polícia fez? Então, não tem condições de ter duas torcidas. É a falência também do Estado. O futebol representa exatamente o que está acontecendo no país. Ameniza, mas é uma vergonha para o resto do país. A gente vai continuar falando, inclusive, também do comportamento de alguns jogadores dentro de campo, como a gente viu recentemente o que aconteceu lá na Bahia, né? A gente vai falar mais. Pastor Valber nos acompanha aqui também. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite, Cosme. Obrigado pela sua presença. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Deixa lá o seu comentário. Cosme disse, eu não tenho coragem de levar minha família no estádio. Você iria no estádio? Você levaria sua família? Qual é o seu time do coração? Você é o verdadeiro torcedor que sofre ali pelo seu time? Você é contra a violência? Deixe seu comentário que a gente vai estar compartilhando aqui ao longo do programa. Antes de começar a conversar com as pessoas, seja pelo telefone, pelo Skype e também lendo os comentários das redes sociais, a nossa repórter, Débora Veloso, ela foi às ruas levando esse tema e vamos saber o que as pessoas pensam, o que elas falaram. Viemos até a Barra Funda, zona oeste de São Paulo, que foi palco do último quebra-quebra envolvendo torcedores do Palmeiras. Eles teriam ficado uma fera depois de perderem o título do Campeonato Paulista para o Corinthians. Mas quem são esses grupos de agressores? Torcedores fanáticos ou vândalos? Infelizmente, esses daí não são torcedores, né? Torcedor é aquele que apoia o time. O time tá perdendo, ganhando, apoia o time. Esses aí são vândalos, quebrando o patrimônio público. O governo já pega tanto da gente, né? E aí ainda o pessoal quebra, aí fica difícil, aí o Brasil não vai para frente, né? Eu acho que
se eles são organizados e organizados para a baderna, acho que não deveria ter, né? Se fosse um organizado para torcer, acho que tudo bem. São fanáticos, só que eles extrapolam, né? E se tornam vândalos e bandidos. Eu acho que eles são torcedores fanáticos, porém o fanatismo fala muito mais, assim. Por exemplo, eu tenho amor ao meu time, eu tenho orgulho do meu time, mas eu não vou além porque eu sei que os próprios jogadores não vão além porque que eu iria. Então acho que tudo tem que ter um limite. Tipo assim, são torcedores que são fanáticos, né? O fanatismo deles fazem ele chegar a qualquer ponto. Então eu não acho legal, né? Porque o fanatismo faz a pessoa ir além do que se pode fazer. Eu acho que não tem sentido quebrar um trem, quebrar o metrô da Barra Funda ou quebrar o ônibus que está passando aqui. O que mais me chateia é isso, que infelizmente ninguém pode se divertir à vontade ou torcer pelo seu clube à vontade. Eles sabem fazer festas, sabem fazer cantos bonitos, mas infelizmente hoje praticamente não deveria existir. É triste eu te falar isso, mas não deveria existir nenhuma delas. Sou São Paulino. E eu estive próximo da torcida independente. E sei que, na verdade, hoje dá medo de ficar próximo a eles. É a opinião das pessoas. Tá aí, as pessoas falam que tem medo para onde está caminhando a situação como está. A gente tem a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. A pergunta lá está um pouco diferente. Torcedores fora de controle. Fanatismo, indignação ou criminosos uniformizados? Até agora, das pessoas que votaram lá, 91% criminosos uniformizados, 8% fanatismo e apenas 1% indignação. Vote você também na nossa enquete aí no Twitter. Eu já vou conversar pelo Skype com a Fabiana Rezende, que fala lá de BH, lá em Minas Gerais. Tudo bem? Tô vendo que você é cruzeirense, né? Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, sou cruzeirense. E o que você pensa dessa situação de torcedores fora de controle, Fabiana? Então, a minha opinião é o fanatismo, né, que leva a essa situação. Porque o que acontece? Uma pessoa fanática, ela é dotada de agressividade, de preconceito, de ódio, individualismo. Então, assim, todas as características que a gente encontra, né, neste meio. Então, para mim, o que leva à violência dentro das torcidas é isso, é o fanatismo. Então, assim, a pessoa, por ela ter aquele amor fora do comum ao clube, esse fanatismo faz com que ela tenha essa conduta que é marcada pelo radicalismo, a pessoa se torna intolerante e ela começa a ir contra a qualquer outro que tenha uma opinião divergente à dela. Entendi. Agora, Fabiana, você não é fanática não, né? Não, já fui. Já foi, hoje não é mais? Sim, não sou mais. Tá certo. E o Cruzeiro ganhou hoje? Infelizmente empatou, viu? Não tá muito fácil a nossa vida, vamos botar um pedacinho do hino do Cruzeiro. Empatou, vamos botar um pedacinho. Isso, coloca aí. Aumenta aí. Que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade tá jóia. Fabiana, prazer conversar com você, tá? Prazer foi meu. Boa noite. Tchau, boa noite. Conversa, por favor, com o Fábio Ferreira, que fala lá de Fortaleza, no Ceará. Fábio, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Como é que tá o futebol aí no Ceará? Rapaz, o futebol aqui no Ceará é muito violento. Também? Muito violento. Eu sou um torcedor sou fanático, mas em nenhum momento eu apoio agressões. Em nenhum momento. Mas o que você vê na violência aí? A torcida é movida pelo quê? Aqui é porque a rivalidade é entre Fortaleza e Ceará. A capital e o estado, né? Que é a rivalidade entre Fortaleza e Ceará. Aí se divide antes de ter o jogo, aí eles marcam aquele confronto pela internet, pelas redes sociais, para se encontrar entre os bairros.
e começar uma verdadeira guerra antes da partida, antes e depois. Então, de ver a camisa do rival, eles já partem para cima. Demais, aqui é demais. Aqui tá terrível esse negócio. Quando tem é demais. Muito obrigado pela sua opinião. Eu não sei, você falou que é fanático de qual torcida? Eu sou torcedor do Fortaleza, daqui do Ceará. Fortaleza. Vamos ver. Olha o hino aí. Mas quem foi campeão lá foi o Ceará, né? Foi o Ceará. Infelizmente foi. Fortaleza tá com essa bola toda não, hein? Não merece o hino, não? Não, a gente botou um pedacinho aí pra dar uma colher de chá pra você, Fábio. Um abraço. Um abraço. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Comentários aí? Sim, o João Anacleto ele diz, isso é fanatismo. Os jogadores ganham fortunas e esses torcedores se matam uns aos outros. Também a Yolanda diz, é uma mistura de fanatismo e bandidagem. A Grace Santos diz, criminosos uniformizados que não podem nem ser chamados de torcedores, porque quem ama seu time vai para torcer, não para bagunçar. Tá, e agora, Cosme, dentro até de uma coisa que você falou antes, que muitas vezes sai fora do controle da polícia, do Estado, que nem a gente viu lá no Rio de Janeiro, eles já combinando, quando fizer isso a gente invade. Então, agora eu vou até, se eu permitir, até me estender um pouco. É triste o que está acontecendo, é violência, é assustador, mas era muito mais nos hooligans na década de 90 na Inglaterra. O Estado, Margaret Thatcher, ela foi firme, porque aconteceram 2 tragédias lá importantes e ela resolveu fazer. A gente está esperando uma grande tragédia aqui. Não é tão difícil assim. Ainda mais hoje em dia, tem como identificar as pessoas. Há uma impunidade. Para mim, não é fanatismo, não é nada. O grande problema é impunidade. Hoje, dá para ver o rosto das pessoas, dá para ver... A gente vai em qualquer academia de ginástica, existem as catracas. Só cadastrar os torcedores e, pela digital, identificar quem agride, quem não agride. O Estado está falido, não tem dinheiro, não tem... O que a Margaret Thatcher também fez? Colocou oficiais infiltrados nas torcidas. Aí separava quem é quem. Porque hoje facções criminosas já estão nas organizadas, porque reúne grupos enormes de 20 mil pessoas... entre 17 e 22 anos, muitas delas desempregadas, iguais aos hooligans da Inglaterra. E é um mercado excelente para droga, a coisa assim, tipo, o Estado sabe, eu sou jornalista, eu sei, as pessoas comuns sabem, as autoridades sabem e não agem, porque não há vontade política. Por quê? Os torcedores, o que eles são, os torcedores? Eles são eleitores. Quem vai ficar contra torcedores de um grande clube? Então, ainda mais, esse ano é ano da presidência. Imagina ir contra a torcida do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras. Ninguém quer isso. Por isso que esses políticos, a gente está na mão dos políticos, eles não fazem porque não querem. Hoje, com tantas câmeras, com biometria, é fácil identificar. Tem como. Não agem porque não querem, porque são eleitores. A gente tem que pensar além. Tá certo. Daqui a pouco eu vou falar com você a respeito do comportamento também de determinados atletas dentro de campo. Se engana quem pensa que confusão acontece somente dentro dos estádios. Fora deles, a violência pode ser ainda maior. Confusão e baderna também fora dos estádios. Depois do jogo da final do Paulistão, o entorno do estádio Allianz Parque mais parecia cenário de guerra. A tropa de choque fechou o viaduto para impedir que vândalos avançassem pela cidade. Teve corre-corre. As bombas assustaram os moradores da Pompeia, zona oeste de São Paulo. Praça de guerra, a confusão tá feia. Muito feio por aqui. O prejuízo maior foi da Federação Paulista de Futebol, que fica a cerca de 1 quilômetro do estádio. Com pedras, os torcedores quebraram janelas e o carro de um funcionário foi atingido. Além do símbolo do Corinthians, que foi arrancado dos portões. A estação do metrô Barra Funda também não ficou livre dos ataques e precisou ser fechada por quase 1 hora por causa do vandalismo. 3 trens tiveram que ser retirados de circulação.
Mas essa não é a primeira vez que integrantes de torcidas organizadas se envolvem em brigas no trem. Esta outra briga provocou pânico na estação Água Branca, zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil observou as imagens e identificou 4 integrantes da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras. Dentro do vagão, o grupo entrou em confronto com torcedores do São Paulo, que voltaram de uma partida no Morumbi. A pancadaria só acabou depois da ação dos seguranças. Em uma das imagens, um torcedor do Palmeiras usa um extintor como arma. Nessas outras imagens, mais cenas de terror. Notem que um grupo de homens cerca e ataca um carro com paus e pedras. Depois, o outro veículo é cercado. Um homem corre, mas é perseguido por torcedores. Mais adiante, ele é alcançado e agredido. Agora, 2 homens dão fuga, deixando para trás barras de ferro. O resultado da confusão é essa: muita bagunça e carros destruídos. Tudo isso pelas ruas de Itaquaquecetuba, cidade que fica a quase 40 quilômetros do estádio do Pacaembu, local do jogo entre Santos e Corinthians. 21 torcedores do Santos foram detidos por policiais rodoviários e homens da Guarda Municipal. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Acho que torcedores fora de controle são criminosos, pois eles não respeitam a opinião das pessoas, enquanto o futebol deveria ser motivo de confraternização, brincadeira, disputa dentro do campo, e eles acabam usando isso para promover brigas, e o objetivo do futebol não é esse. Então, para mim, são criminosos. Tá aí. Conversa, por favor, Pastor Valber, com o Diego Dias, que fala de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Diego, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Já vi que o seu time de coração está aí explícito. Corinthians sempre. E aí, como você vê essa questão da violência entre as torcidas? Então, primeiramente eu quero deixar um salve à nação corintiana. Quero dizer que torcedor, existe uma grande diferença entre torcedor organizado e criminoso organizado. A torcida organizada é aquela que empurra o time 100%, apoia. A gente vai porque a gente ama. A gente quer ver uma felicidade, que a gente quer incentivar os jogadores. E as torcidas criminosas, né, que podemos citar assim, que induzem a violência, eles não fazem parte da nossa torcida, porque eles querem ser mais do que os outros, mostrar que uma camisa tem o poder de alguma coisa, uma hierarquia. Você faz parte de alguma organizada? Sim, eu faço. E tem pressão interna para ter violência? Alguma vez alguém tenta mover vocês para partir para um confronto? Não, jamais. Tanto que eu participo de todas as reuniões que tem dentro da entidade, eles nunca incentivam a violência. A gente sempre pede respeito, que o nosso lema é lealdade, humildade e procedimento, né? Então a gente tem que seguir essa norma. Tanto porque, para quem não sabe, as organizadas elas têm a própria punição dentro da entidade, para quem apronta lá fora. Certo, então tem uma rigidez maior, né? Sim, com certeza. Agora, o Corinthians merece o hino? Ah, o Corinthians merece, foi campeão. O Corinthians merece o hino? Foi campeão paulistão. Paulistão agora, tá aí. Bota aí, aumenta aí. Dentro do nosso coração, salve o coro. Muito obrigado. Valeu. Agradecer pela oportunidade de um aniversário aí, estou muito feliz mesmo de estar participando. Parabéns. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Eu vou conversar agora com o Tiago Ferreira, que fala do ABC aqui em São Paulo. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, boa noite. Boa noite. E a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, eu já fiz parte de torcida, já fui muito fanático, e eu acho que é uma questão de amadurecimento, é uma questão de, a partir do momento que você está num grupo, você vira muito mais forte. Então, se o cara estiver sozinho, ele não ia enfrentar o outro time como se fosse adversário. A partir do momento que você está num grupo, você cria uma certa força no qual você se acha superior a todo mundo e quer encarar os outros, quer arrumar briga, quer fazer confusão, e isso não leva a nada, sendo que os jogadores não fazem isso. Por exemplo, o Corinthians é um time que é um time de bandido, é um time que tanto o jogador quanto a torcida é bandido.
Então tem que tomar muito cuidado para mexer com esses caras, porque a partir do momento que você mexe com bandido, você pode se prejudicar. Mas aí a gente não pode generalizar, né, Thiago? É todo mundo, lógico, né? É lógico, não pode generalizar, mas a partir do momento que desde o presidente é bandido, o jogador é bandido, a torcida é bandido, já é uma coisa, já fica claro que é perigoso mexer com esses caras, que a gente vai se prejudicar. Entendeu? Tá bom. Você torce para qual time? Eu torço para o Palmeiras, lógico, vai, porcão. Mas aí, por exemplo, e se falarem também, como você falou, do Corinthians? Porque não gosta porque não gosta do Palmeiras. Todo mundo lá é bandido. E aí? Mas corintiano é bandido, né? Para mim, eu entendo que o corintiano é bandido. Desde o presidente é bandido até o jogador. Se a gente continuar conversando aqui a noite inteira, não vai dar, a gente não vai chegar Você é corintiano? Você é corintiano? Não sou corintiano. Que time você torce? Você falaria. Sou Flamengo. Você é Flamengo? Flamengo também é bandido. Então valeu. Só você que é certo, tá joia? Só o Palmeiras, igual a gente viu ali, alguns da torcida quebrando tudo, é que é certo. Perdemos o hino, então, né? Não, aí não vai ter hino, né? Desse jeito não vai ter hino. Então, mas é que as pessoas também vão pelo lado do clã, então eles acham que está mexendo até com a família deles. Então, tipo, isso é um fanatismo, mas quando quando extrapola, assim, é gostoso torcer, gostar. Eu não tenho mais essa fantasia, porque eu convivo com jogadores, com dirigentes, eu sei como eles são na verdade. Eu não tenho mais essa fantasia de torcedor, não torço para ninguém de verdade mesmo. Mas decepcionado. Porque a gente conhece o por trás, né? O tal mecanismo que a gente estava conversando. Então, mas eu só queria falar uma coisa, assim, falar bem claro. Bater nessa tecla da impunidade. Porque se eu pego esse copo, jogo no chão, quebro, e eu sei que vai ter consequências, eu não vou fazer. Então, enquanto as autoridades não agirem de verdade, porque só dizer, olha, não pode entrar torcida adversária, 2 torcidas no jogo só, não adianta nada. Tem que agir, senão a gente vai acompanhar o pessoal de facção criminosa mandando pelo WhatsApp o que aconteceu lá no Maracanã. Lá no Rio de Janeiro, então, é isso. E os jogadores têm que ter responsabilidade também. Sei que você vai tocar nesse ponto, né? Isso. A gente vai até colocar a próxima matéria, mas antes também, quando tem violência dentro do campo, isso vai refletir muito mais também no meio da torcida, né? E com certeza, todo mundo fala, o futebol ficou chato. Ninguém pode provocar ninguém, porque todo mundo... Porque o mundo mudou. Hoje, se você vai chamar um torcedor de São Paulo de Bambi, hoje, como na década de 80, estava na brincadeira, corintiano urubu, não sei o que, mas hoje mudou. Hoje se mata por uma fechada no trânsito. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, principalmente os jogadores de futebol. Hoje, se ele vai brigar, tem reflexo fora, assim, nas arquibancadas. Já fizeram pesquisa em Londres, já fizeram pesquisa em Paris. Então, depende muito também. O jogador hoje ele representa muito aquela camisa que ele veste. Porque eu vou falar até para o torcedor que está em casa, que ama seu jogador. Chega a segunda-feira, o jogador do Corinthians se encontra com o do Palmeiras, do São Paulo, eles vão fazer festa juntos. Eles jogam de verde, de azul, amarelo, tanto faz. Enquanto esse pessoal fica se matando à toa, às vezes, com um jogador de futebol. Igual o rapaz ali falando que todo mundo é bandido e tal, e os jogadores, como você está colocando, seja do time que for, opostos na hora do jogo, depois... Quem pagar, ele joga e acabou. Depois eles saem juntos, se abraçam e não estão nem aí. Você não pode ser só emoção, né? Tem que usar muito mais a razão, né? Vamos ver o que aconteceu, um dos fatos que está dentro dessa matéria, o que aconteceu lá na Bahia. Começo do ano, uma partida válida pelo estadual baiano. O jogo, que teve a torcida mista, pretendia ser um clássico para celebrar a paz. A princípio, a histórica rivalidade entre Vitória e Bahia ficaria apenas na bola. Tanto que antes de começar, o jogo recebeu o nome de Bavi, da Paz. A ironia é que, de paz, esse jogo não teve nada. Com apenas 5 minutos de bola rolando, o Bahia empatou a partida. Foi aí que Vinícius resolveu comemorar com a torcida adversária. Os jogadores do Vitória ficaram nervosos. Resultado, confusão.
Revoltado, o árbitro entrou em ação. Expulsou 4 jogadores do Bahia e outros 3 do Vitória. Mas não pense que acabou por aí. Quando a situação parecia controlada, William Correia e Bruno Bispo, do Vitória, receberam cartão vermelho por agressão. Com apenas 6 jogadores do rubro-negro em campo, a partida teve que ser encerrada. Vinícius chegou a registrar boletim de ocorrência contra 5 jogadores do Vitória. Episódios lamentáveis de agressão que colocam pessoas em risco, dentro e fora de campo. Antes mesmo do duelo, membros de torcidas organizadas já faziam arruaça nas ruas. A situação só foi controlada com a chegada da polícia. 13 homens acabaram detidos. E por falar em arruaça nas ruas, veja só essas imagens de Goiânia. Em dias de jogos entre Goiás e Vila Nova, as 2 principais equipes do estado, o sentimento de quem anda nas ruas é de terror, principalmente por parte dos motoristas de ônibus, que sofrem com o vandalismo. Inferno. Porque o torcedor faz o que quer dentro do carro, você não pode falar nada, se você fala se é errado, eles vão querer brigar com você. Uma passageira chegou a registrar o tiroteio com um celular. Tá atirando, acelera, motorista! Tá atirando, acelera, motorista! Os passageiros eram integrantes da torcida do Vila Nova a caminho do Estádio Olímpico para o clássico contra o Goiás. No fim do confronto, um homem ficou caído no chão. A vítima é Lucas Pereira Neves. Ele era membro da torcida organizada do Goiás. Lucas morreu a caminho do hospital. 3 GCMs afirmaram que ele atirou primeiro contra o ônibus e os guardas revidaram. Intolerância, agressões e morte. Um jeito cruel e fatal de torcer. Para mim, torcedores fora de controle não passam de criminosos uniformizados. Torcer pelo seu time, ser fanático, assim como eu também sou, sofro, zoo, choro, grito. Eu não preciso matar, eu não preciso quebrar, eu não preciso vandalizar. Eu só preciso torcer, preciso acreditar, preciso apoiar o meu time. E é isso, tá? Paz no futebol brasileiro e mundial. Vocês já devem ter percebido, eu sou São Paulino fanático. E mesmo sendo São Paulino doente fanático, eu nunca perdi amizade com algum amigo meu por causa de futebol. Então, em relação ao tema do programa, a minha opinião é a seguinte: a violência nos estádios, na verdade, decorre dos torcedores que já têm essa característica de violência, né, e não do fanatismo. Essa pessoa já tem essa característica de violência e nesse ambiente coletivo que é o estádio de futebol, né, sob o manto do anônimo, né, ele, na verdade, extravasa essa violência que já é própria da pessoa, usando como desculpa, na verdade, o ambiente esportivo, o jogo de futebol. Tá aí, eu vou conversar com o doutor, o advogado Marcelo Monteiro, que fala aqui de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Bispo Edgar, boa noite, Pastor Valdo, boa noite, Cosme Rimoli. Eu sou advogado e sou advogado da torcida jovem do Santos Futebol Clube, um dos advogados, junto com o Dr. Mário Badores e com o Dr. Lúcio Soares. E eu queria já de plano dizer que a resposta a essa questão é muito mais abrangente, envolve muito outras questões mais graves, mais intrínsecas, não só ao futebol, ao poder público, porque as torcidas organizadas, e eu fico à vontade para falar em nome de todas, porque os jurídicos das entidades se conversam. Então, eu sou amigo do Dr. Gebara, que é advogado da Gaviões da Fiel, do Ferretti, que é da Mancha, do Flávio, da Independente. Nós conversamos, as diretorias conversam, todas as entidades conversam com o Ministério Público, os jurídicos, as diretorias das entidades, participamos de reuniões com o Dr. Paulo Castilho, assinamos termos de ajustes de conduta,
As caravanas são registradas no batalhão de choque, tem o acompanhamento antes da partida, todas as entidades têm que dizer de onde vai sair, para onde vai, que horas volta. Então é muito fácil culpar as entidades por causa de 15 grupos que venha de Itaquaquecetuba, ou que venha de Mogi, ou que venha do extremo da periferia da cidade, para sua sede ou para o estádio. O Ministério Público sabe que isso acontece, a polícia sabe que isso acontece. Todos os torcedores organizados são identificados aqui em São Paulo, na Federação Paulista. Eu, como advogado da torcida jovem, tenho uma identificação na Federação Paulista. É muito fácil culpar a torcida organizada. A própria reportagem comete um erro crasso quando fala que o presidente da torcida jovem foi preso por causa da confusão na Penha. Não foi. Isso já está provado no processo, eu sou um dos advogados do processo, que não foi o presidente da torcida jovem. É um terceiro que tem a camisa da torcida jovem e que não foi identificado pelo poder público. Mas culparam o presidente da torcida jovem. E já está provado nos autos, o doutor Ulisses já sabe que não é o presidente da torcida jovem. A questão é muito mais delicada. Por que o poder público, essa medida de torcida única, a facilitou? Ela é só uma questão de estar encobrindo o problema. Porque quem vem da periferia em torcida única, nós tivemos o caso de Itaquaquecetuba, torcedores do Santos, não da torcida jovem, porque não era a caravana da torcida jovem, saíram de Itaquaquecetuba e sofreram uma emboscada de torcedores do Corinthians que não eram da Gaviões. Culparam as duas entidades. A torcida jovem está proibida do estádio e a Gaviões está proibida de ir para o estádio. Por uma briga que elas não causaram. Entendi o que o senhor falou. Agora, o que o senhor crê? O assunto é bem complexo, como todos nós sabemos, mas o que mais, na opinião do senhor, poderia ser feito para diminuir toda essa violência? Ao invés de segregar as torcidas organizadas, ao invés do Ministério Público proibir que as entidades não ajudem as torcidas, segreguem as torcidas, deveria ser ao contrário. As torcidas estão identificadas. Quando eu vou para o estádio, a polícia sabe que eu estou no estádio, o Ministério Público sabe que eu estou no estádio. Tem que ter uma maior preparação dos clubes, da federação, da própria polícia, que faz o que pode e trabalha junto com as entidades. Então, é fácil culpar esse A, B ou C. Se todo mundo não trabalhar junto, não encarar o problema de frente, continuar culpando, falar, a culpa... Então, é fácil assim, amanhã, depois, um jornalista comete um crime, eu vou culpar todos os jornalistas, vou proibir vocês de fazer uma reportagem. Não faz sentido. Então não é porque... Tem que ter o empenho de todos. São culpados. É óbvio, bispo. É muito fácil culpar. Vou dar um exemplo que não justifica. Quero deixar claro que nenhuma morte não justifica uma morte. Eu acho inconcebível um torcedor eu tenho amigos na torcida do Corinthians. Se o Santos perde do Corinthians, eu vou matar corintianos. Não faz o menor sentido. Amanhã eu vou trabalhar com corintianos no fórum, no meu escritório. Tem que haver uma maior preparação de todos. Quem está envolvido no futebol tem que estar preparado para tratar com o futebol. A própria imprensa tem que ter jornalistas especializados em futebol. Tem muito curioso falando de futebol. Nós vimos o problema na final do Campeonato Paulista com a arbitragem. Nós temos árbitros despreparados que estragam um espetáculo. Não vou entrar no mérito se estava certo, se não estava errado, mas estragou o espetáculo. Isso, quem está fora do estádio, quem tem menos preparação emocional, se deixa envolver por isso. Entendi. Gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, Cosme? Não, então, tudo bem, doutor? Está falando ao Cosme. Então, quando você diz que todos os membros das torcidas são identificados na federação, é uma meia-verdade, porque por exemplo, o anonimato acontece nas organizadas e mesmo nos torcedores comuns, porque hoje existe câmera, existe uma maneira de identificar as torcidas e quem comete o crime. Eu queria saber de você se você não acha que deveria ser, da torcida organizada ou fora dela, deveria ser individualizada a culpa. Você matou alguém, tem o rosto da pessoa. Por que não acontece isso? Quem que não tem interesse que isso aconteça? Cosme, é um prazer falar contigo de novo. Você foi perfeito.
todos os torcedores, eu vou reiterar o que eu falei, todos os torcedores organizados estão registrados na Federação Paulista e o Ministério Público tem ciência de quem são os torcedores organizados. A individualização deveria... Qualquer crime hoje no Brasil, pelo Código Penal e pela Constituição Federal, tem que ser individualizado. Eu não posso... matou. Eu não posso generalizar 40 mil pessoas que mataram um. Um matou. Tá bom, vamos lá. Por que não acontece isso, então? Por quê, na sua visão? É mais fácil culpar uma entidade do que procurar um agressor. É o que é o dia a dia dos advogados que trabalham com as torcidas organizadas. Nós nos deparamos com isso todos os dias. A dificuldade que nós temos 10, 15 pessoas presas cautelarmente porque o Ministério Público não consegue individualizar uma conduta. Aí que está o problema, porque são promotores que não estão preparados para o caso. O doutor Paulo Castilho é o único promotor que gosta de se envolver nisso. Nós temos uma delegacia especializada no DHPP, o DRAD, são policiais especializados no assunto. Eles prendem quem fez. Quando chega no decorrer do processo penal, perde a individualização. Aí o que é mais fácil? Proibir a torcida. Eu não consigo entender, e nós debatemos isso muito com o Ministério Público, por que a dificuldade na individualização? A sua pergunta é pertinente, é a mesma que a minha. Por que o Ministério Público não consegue individualizar a conduta? Eu não consigo responder isso. Tá bom então, doutor. Obrigado pela opinião do senhor, tá? Tudo de bom. Um abraço, Bispo, um abraço, Pastor Valdo, Cosme, um prazer falar contigo de novo. Obrigado. Tchau, tudo de bom. Violência que ultrapassa limites e leva à morte. Veja. Um clássico. Diante da rivalidade, cenas de guerra. A gente só escutou os tiros, né? As pessoas correndo. E uma tragédia anunciada. Diego Silva dos Santos foi uma das vítimas do que muitos chamam de amor ao time. O jovem botafoguense morreu aos 28 anos de hemorragia, depois de ser golpeado diversas vezes na região do tórax, em um confronto de torcidas antes de um jogo entre Flamengo e Botafogo, no dia 12 de fevereiro. Além do assassinato de Diego, 7 pessoas ficaram feridas na briga entre as duas maiores torcidas cariocas. Segundo a polícia, o combate aconteceu porque integrantes da torcida jovem do Flamengo invadiram a área de acesso do Botafogo. E mais. Torcedores do Flamengo saíram da ala sul, liderados pelo investigado Wallace Costa Mota, vulgo Tabajara, que é o atual presidente da torcida jovem do Flamengo, envolvido em diversas brigas de torcida, liderou esse grupo e fez aquele ataque pela rua José dos Reis contra torcedores do Botafogo. Segundo o delegado, 8 torcedores tiveram participação na morte de Diego. Na casa de um dos envolvidos, a polícia encontrou dinheiro, explosivos, porretes e até um soco inglês. Mas isso não foi o mais assustador. Foi encontrada também a camiseta que a vítima usava no dia do jogo, ainda suja de sangue. Eles costumam arrancar bandeiras, camisas e itens da torcida rival e guardá-los como uma forma de troféu, uma condecoração pela vitória na guerra. Em uma foto divulgada pela polícia, é possível ver o presidente da torcida jovem do Flamengo, Wallace Mota, com a camiseta amarrada na perna. Ele e o vice-presidente Rafael Maggio e o diretor Fábio Henrico Pinheiro estão foragidos. 5 integrantes da torcida foram presos. Além de Diego, dias antes desse jogo, outro torcedor foi agredido de forma violenta, apenas porque usava a camiseta de seu time preferido. Pedro Lucas Escudiério voltava de um jogo do Fluminense, quando foi atacado próximo ao Maracanã. Esse sociólogo que pesquisa violência no futebol diz que o Brasil detém um triste título. O Brasil é o campeão mundial de mortes
comprovadas por conflitos de torcidas organizadas. O grau de letalidade, de brutalidade aumentou, o que mostra também que a violência no futebol é expressão da violência ou das violências brasileiras, e isso tudo somado a um grau de impunidade muito grande na vida brasileira. Criminosos ou torcedores, como aceitar que assassinos façam da paixão nacional uma guerra? Torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. A minha opinião sobre essas pessoas que vestem a camisa de um clube de futebol e saem para fazer arruaças é que são verdadeiros marginais. Pessoas que estragam o encanto do futebol, que é trazer a paz e a união entre as torcidas. Aqui está o meu sobrinho, que é atleticano, nós somos amigos, brincamos um com o outro, mas sempre na paz. Minha opinião sobre a torcida organizada é que a grande maioria só vai no estádio para levar violência, destruição e até mesmo a morte, como a gente vê que acontece em vários estados aqui no Brasil, e perdendo a essência principal, que é de apoiar, torcer e elevar seu time à vitória de uma forma pacífica e tranquila. Conversa, por favor, pastor Valdo, com Pedro Paulo, que fala do Rio de Janeiro. Pedro, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos aí. Estou adorando o programa de hoje, por sinal. Você viu aí essas cenas brutais no Rio? Como é que você vê essa questão das torcidas? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito totalmente e sou a favor das torcidas organizadas. Pois é lá que eu encontro muitas pessoas que vivem o mesmo amor que eu vivo, em paz, união. Isso para mim é maravilhoso. Só que também tem outro lado, né? Infelizmente, assim como no mundo, as torcidas organizadas deixou com que as pessoas ruins marginalizassem as torcidas. E não acredito que a torcida organizada seja malfeitor do nosso esporte, sim o ser humano, as pessoas que acabam marginalizando a torcida e manchando por si a imagem das torcidas organizadas. Você é de qual time? Vascão da Gama. Vascão da Gama, merece o hino? Vamos botar aí, vamos dar uma colher de chá. Perdeu de 4-0? Só um pedacinho, só um pedacinho. Mas quem é Vasco acredita até o final, né? Vasco aumenta campeão aí. Da Libertadores de 2018. Tá bom, tá bom. Pedro, 4-0 foi brabo, hein? Mas vai melhorar, né? Com certeza, mas a gente vai acreditando até o final, né? Tá certo. O Vasco da Gama é para quem acredita. Um abração. Tchau. Realmente, um bom programa a todos. Obrigado. Olha, o Jefferson Almeida diz, a maioria são torcedores de boa, mas sempre tem aqueles que não vão para torcer, mas para fazer bagunça. Bandido tem em todo segmento. O Wellington Dimas disse, creio que torcedores de verdade não usam de agressividade e vandalismo, ou tem algum ato de criminosos, como temos visto. O Fábio Ferreira diz, futebol e lazer, rivais nos campos, amigos fora dos gramados. Tá aí. Agora, Cosme, dentro do que a gente viu nas matérias, o que você falou, estava pensando o seguinte, não fazendo nada, a gente vai chegar no fim desse ano numa situação igual, no mínimo igual ou pior, como tem acontecido nos outros anos. Não, com certeza. Falando nos anos, eu fiz um levantamento. Em 2012 foram 30 mortes. Tudo começou a diminuir na Copa das Confederações, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Então tivemos só 13 mortes, que é um absurdo. Mas a tendência, infelizmente, é aumentar. Eu fiquei pensando no programa todo se eu faria ou não faria, mas vou fazer um depoimento que aconteceu comigo. Estava em 2008, espero que minha mãe esteja dormindo. Estava em 2008, eu fui para o Rio Grande do Sul cobrir Corinthians e Grêmio. O jogo que o Corinthians foi rebaixado, 2007, Corinthians foi rebaixado. Eu participava do programa na Rede TV, comentarista e tal, e aí eu estava passando com o meu computador. O taxista me deixou em frente, bem perto do estádio. Aí eu estou indo com o meu computador. Eu passei em frente à torcida organizada do Grêmio, Alma Castelhana. Nunca vou esquecer. Me reconheceram como paulista. Eu vi, você é paulista, você veio fazer aqui seu gavião, que não sei o quê.
Quando eu olhei, eu tomei um soco que isso? Na nuca, aí o outro já me chutou, eu caí. E aí vieram em bando. Começaram a me chutar. Eu estava com o computador, que eu trabalhava no Jornal da Tarde, me protegi. Apanhei muito, sorte que eu sou forte. Então, e aí eu vi a índole das pessoas. Eu não virei nome de praça por sorte, porque foi Deus, no meio de 30 pessoas... Uma delas pegou uma mesa dessas de ferro, de bar, branca, dobrou. Ele ia dar na minha cabeça. Eu só consegui dar um pontapé nele. Você só trabalhando. Não, eu estava com o computador. Então, eu apanhei. Aí, de repente, todos, que pareciam um bando de chacais, saíram. E eu sangrando todo. Aí, eu comecei a andar, porque chegou... dois brigadeiros, lá como chamam da brigada lá de Porto Alegre. Aí eles me perguntaram, o que aconteceu com você? Por que você está todo assim? Eu falei, eu sou paulista, eu sou jornalista, vim cobrir e estou sozinho. Aí o que o soldado me falou, bateu assim em mim, falou, tu é paulista, tu tá sozinho, tu vai continuar sozinho. Virou as costas. E aí os caras vinham de novo e aí eu saí correndo. Também já tinha roubado meu tênis, tudo. E eu sangrando, entrei no estádio do Grêmio, me limparam, me deram até emprestaram um tênis e tal. E aí eu sou muito amigo do Davi Coimbra, que era o editor do Esporte do Zero Hora. Aí ele pediu para eu escrever um texto contando o que aconteceu. Aí depois, no dia seguinte, o chefe da brigada de Porto Alegre me telefona pedindo desculpa. Eu falei, eu desculpo, mas se fosse... Eu escapei até de morrer, porque eu sou grande, porque se fosse uma outra pessoa... Ou seja, essas pessoas, quando elas se juntam, perdem a identidade e matam quem tiver pela frente. Eles usam mesmo o anônimo. Só quem apanhou de torcida organizada para saber o risco que é. Mas não são todos, não. Mas é isso. Infelizmente, a situação que está todo mundo... Tanto só para deixar claro assim, os repórteres de Porto Alegre, eles vão para o estádio do Grêmio com medo. Então, eles ficam... Os taxistas já sabem, deixam bem próximo. É uma vergonha. Aonde nós vamos parar? Tem que ser feito alguma coisa, como você colocou, falta vontade política, tem que acontecer alguma coisa, senão mais mortes, infelizmente, viram. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter. Ganhou disparado das pessoas que votaram lá, que são... criminosos uniformizados, 90%, 9% fanatismo e 1% indignação. Eu quero convidar você agora, independente se você torcer para algum time, não torcer, de qual seja o seu time, se você tem religião, se você não tem, isso pouco importa. Eu quero convidar você agora a formar com a gente uma corrente positiva, onde eu tenho certeza que nessa simples oração que a gente vai fazer, mas sincera, você que está aí, desanimado, pensando em dar cabo da sua vida, estava aí mudando de canal e começou a assistir a gente, mas você é uma pessoa que quer sair dessa situação que você está, de depressão, de insônia. Vamos agora falar com Deus. Se você puder, quiser, prepara um copo com água, deixa aí próximo do seu televisor. Deus e meu Pai, invocamos o Teu santo nome neste momento, junto de cada uma dessas pessoas e em favor de cada uma delas, principalmente por esta, que não pode contar com ninguém, que diante dessa situação ela se encontra sozinho, sozinha, impotente, diante desse vício, dessa situação de doença na família, dessa situação de vício, separação, desavença. Meu Deus, é por esta pessoa que eu te peço, que o teu poder opere nessa vida, opere dentro desta pessoa, e essa depressão, essa angústia, que essa carga, esse peso, seja agora removido de sobre esta pessoa e que chegue a ela a tua paz, a tua luz, a tua vida. Meu Senhor, age nesta que está nesse hospital, age nesta pessoa que está no seu ambiente de trabalho, nesta que está em casa. Não importa quem seja esta pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que importa é que é uma fé
Então venha e responda. Que ao término desta oração, ela perceba a diferença. É o que eu te peço crendo. Que a água que ela preparou tem o teu poder. Que aqueles que se comunicaram conosco, pedindo oração, deixando o nome de familiares, o seu próprio nome, que elas sejam ajudadas pelo teu poder. É o que te pedimos e crendo com toda a fé, é o que desde já te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. Você que preparou água, beba dessa água. Abraça-me, ó Deus. Você não dormia? Você vai ver. Você vai conseguir dormir, você vai conseguir descansar. Eu tenho certeza que você já percebe algo bom aí em você. Agora, isso é só um pequeno sinal do muito que Deus ele pode e quer fazer na sua vida. Agora, é você que, crendo, precisa agir essa crença, essa fé e se aproximar dele. O dia de sexta-feira é o dia para pessoas como você, que estão cansadas de sofrer, que querem uma mudança de vida. É isso que você quer? Então, enfrente o que você tiver que enfrentar. Faça o esforço que você tiver que fazer. E hoje mesmo, procure uma Universal. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários. 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, 8 horas da noite. Uma coisa eu garanto para você. Você vindo com fé, você vindo determinado, hoje você já sai daqui diferente. O endereço está aí. Quero agradecer você, Cosme, mais uma vez por estar aqui com a gente. Olha, não tem medo de falar do que tem que ser falado. Muito obrigado. O prazer é meu e espero que as autoridades, como não estamos no ano eleitoral, eles tenham vergonha na cara, porque o que acontece no futebol da violência, eles são cúmplices. A cada morte, a autoridade desse país é cúmplice. Torcemos para que dias melhores venham para o futebol. Obrigado. Obrigado, Bispo. Boa noite a todos. Nós ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa Fala que eu Discuto.